Se você não corrige um erro que você tem interno, no caráter, se você não para trabalhar um problema que você tem no seu emocional, isso pode custar muita coisa, até a alteração da sua vida, do seu destino. Isso pode afetar muita coisa, até alterar, destruir com a sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por esse privilégio. É um privilégio, é uma honra estarmos aqui, Senhor, podendo concluir essa última hora, que vai se completar 25 horas, aonde nós não paramos de orar, adorar, clamar, buscar o Senhor. E no nosso programa de hoje, que há muito tempo, podemos dizer aí há mais de um mês, essa mensagem o Senhor colocou no coração da nossa liderança, e que ela, meu Pai, foi liberada pelo programa hoje. Uma frase que ela disse, que precisa ficar, meu Deus, guardada e tatuada no nosso coração. Nós só passamos realmente a viver, passamos a ter vida quando morremos, meu Pai, para aquela velha vida. Aquele tempo aonde vivíamos uma vida carnal, uma vida, meu Deus, mundana. Quando nós morremos de verdade, é quando passamos a viver. Então precisa acontecer a morte do velho homem. Precisa acontecer, Senhor. Porque se nós não morrermos, se nós não tomarmos a decisão de fazer morrer coisas que talvez por uma vida dominou, roubou, controlou, as chamadas inclinações, às vezes as inclinações para determinadas práticas e atitudes, que muitas vezes tratamos elas como não é um problema, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, eu vivo dessa maneira, eu sou essa pessoa. E essa pessoa carnal, natural, Senhor, com um comportamento, uma postura ainda que não prova, não mostra que houve o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança. Meu Deus, ela pode ter habilidades, ela pode ter conhecimento, ela pode ter, meu Deus, ela pode ter dons, mas ela não tem caráter, o caráter de Cristo. Ela não tem a única coisa que pode sustentar a nossa vida. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, se faça presente aqui, Senhor. Porque eu quero o caráter, o único que pode nos alicerçar e nos sustentar. Porque conquistar não é difícil, a gente pode conquistar muitas coisas, mas o problema é manter. E se nós não estamos mantendo, meu Pai,
determinadas coisas na nossa vida, é porque ainda há um homem oculto que não foi revelado. Há um homem oculto que ainda não veio à luz, não veio à tona. E nós precisamos, Pai, nós precisamos que esse homem oculto, esse homem que ele vai ser experimentado, ele vai ser testado. E não precisa que um ser humano faça esse trabalho, o Senhor mesmo. O Senhor mesmo vai permitir que coisas aconteçam, que situações apareçam, cheguem, aonde nós seremos testados. Ananias e Safira morreram porque quiseram fazer parte daquele mover. Só que a forma como eles fizeram parte daquele mover não foi, meu Pai, adequada ao propósito, ao que o Senhor tinha com a igreja primitiva. E quando eles tiveram, Senhor, um comportamento, uma atitude, aonde eles esconderam aquele homem oculto que eles tinham, porque aquele mover revelou as intenções, revelou as motivações, revelou o que estava dentro do coração daquele casal. E infelizmente, Senhor, não saiu daquele casal a coisa certa. E eles morreram. E aquele momento que eles morreram era o início da graça. Então isso quer dizer que nós estamos na graça. Mortes espirituais e até físicas podem acontecer, que representam perdas, alteração de destino, situações que podem prejudicar completamente com a nossa vida. Ó Espírito Santo, eu percebo que o Senhor vem nos dando mensagens e palavras para realmente trabalhar conosco, trabalhar em nós, mudanças que não tinham acontecido ainda. E eu te agradeço, Jesus. Fala conosco aqui nesse culto. Nos dê a revelação da sua palavra. Nos ajude a entender coisas. A princípio, meu Deus, é como que alguns tivessem aquela sensação, eu não estou entendendo por que essa palavra, por que essa mensagem. Mas o Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando. E eu te peço, Espírito Santo, eu não tenho condições de fazer esse culto se o Senhor não me ajudar. E eu estou aqui e preciso da sua ajuda para conduzir, para levar a mensagem do Senhor e para que tenhamos um resultado incrível, poderoso, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Pode se sentar, por gentileza. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmo. Em Salmo, capítulo 42, versículo 7. Vou ler na Almeida e depois eu vou ler na NVI. Então, diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Aí eu vou ler aqui na NVI, abismo chama abismo. Então diga comigo, abismo chama abismo. Isso. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Você sabe que o adultério de Davi puxou um assassinato.
Você sabe que aquela atitude que ainda eu pregava sobre ele ontem à tarde, aquela atitude de Acabe, dele querer, desejar a vinha de Nabote, gerou uma manipulação ao ponto dele se vender, como disse Elias. Como você foi capaz de se vender para fazer o que o Senhor reprova? Essa palavra que ainda o bispo Diego pregou ontem à noite, o bispo Natan na terça, demos aí em alguns dos cultos de segunda para cá pinceladas, vem falando que o Senhor, ele está literalmente apurando os corações. Ele está examinando. Ele está sondando. E quando ele traz mensagens dizendo, olha, eu não estou preocupado com a aparência. Lembra que ele falou isso para o Samuel? Eu estou preocupado, eu estou atento, eu coloquei luz, foco, é no que está no coração. A Bíblia diz que o coração ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Ué, mas bispo, a gente prega que a fé tem que vir do coração. E aí o coração é mais enganoso, fica confuso. Sim, quando está falando que ele é enganoso, está falando de sentimentos, está falando de emoções. A Bíblia nos ensina a buscar a Deus de todo o nosso coração, que é onde a palavra do Senhor ela precisa estar guardada, porque se a palavra não encontra lugar e espaço no nosso coração, o nosso coração vai dar lugar a sentimentos, ou há lugar para a palavra, ou há lugar para emoções, sentimentos. Então, quando uma pessoa ela não lida com um problema que ela tem, aquele problema que ela tem vai lidar com ela. Então, vamos lá. Acabe, eu preciso entrar no Acabe, que eu acredito que por conta do tipo, né, de coração, de caráter que ele tinha, ajuda a pessoa a entender melhor o que acontece com ela. Então eu vou ler aqui no livro de Reis, deixa eu pegar aqui, 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 11. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Você vê que ele queria a vinha do rapaz aqui, do homem, para usá-la como horta. E olha a expressão, a resposta. Olha aqui, ó, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei a você, diga comigo, uma vinha melhor. Ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor.
Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Isso aqui tem um afeto, isso aqui tem um apego, isso aqui tem um valor intangível, não é um valor tangível. A vinha, ela é tangível. Mas o que eu recebi dos meus pais é intangível. Ou seja, isso aqui não está à venda, não tem preço. Para mim é mais importante manter aquilo que pertence à nossa geração do que qualquer quantia ou qualquer, até que eu recebesse uma vinha maior, melhor, que a minha vinha que eu tenho aqui me desse vantagem para ter algo que essa vinha aqui ela não proporciona. Mas o ponto não é esse, eu não estou preocupado com isso. Eu estou feliz com a minha vinha. Diga comigo, eu estou feliz com a minha vida. Você está feliz com a sua vida? Você está feliz? Você está satisfeito? Quando não há essa gratidão, essa satisfação, presta atenção, o problema não é querer ou desejar uma vinha melhor. O problema não é sonhar, não é projetar, não é lutar por coisas que ainda não viveu. Não, é bíblico, a Bíblia garante, eu quero te dar o fim que você espera. Mas o Senhor vem através desta palavra e deixa bem claro assim: você está feliz com a vinha, com a vida que você tem? Você encontra satisfação? Você é grato? E isso foi uma coisa que Acabe ele não entendeu quando Nabote falou. Rapaz, isso aqui que eu tenho é algo que me deixa tão feliz, tão realizado. Eu não quero trocar. Você quer trocar aquilo que você está vivendo com Deus por conta de dinheiro, por conta de uma facilidade maior? Eu tenho uma casa melhor. Eu tenho um relacionamento melhor que esse que você está tendo. Eu tenho uma vida muito melhor. Que vida melhor teremos fora de Cristo? Que vida melhor nós teremos? Que paz nós teremos? Que realização, satisfação teremos maior e melhor do que temos com Jesus Cristo? Então, eu já vi gente falar assim: mas vocês só pregam a palavra? Como assim vocês só pregam a palavra? É pregando a palavra que é o suficiente para nós. Não, mas eu acho que vocês tinham que ter um movimento, tinham que ter alguma coisa. Não, a gente já tem tudo que a gente precisa através da palavra. Não precisa ter customização, não precisa ter, se a gente consagrar aqui uma peça de roupa, uma garrafa com água, ou se a gente pegar aqui para a pessoa pedir e trazer um pedido, é porque existem situações na vida dela que precisam ser resolvidas. Mas tudo isso se concentra numa única coisa, que é o suficiente. Diga comigo a palavra. Diga comigo, quem já se encontrou em Jesus Cristo, através da palavra, não precisa mais do que isso. Porque Jesus já basta. A palavra já nos basta. A gente não precisa ficar aqui fazendo algum movimento. Temos tudo que a gente precisa. E quando você vê que uma pessoa, não sei, eu acho que a igreja está faltando alguma coisa. Está faltando nada, meu filho. Está faltando é dentro de você. A
palavra encontrar o verdadeiro lugar no teu coração, porque você não está dando lugar, tá? Você está, na verdade, vazio do Senhor. Então, olha que coisa. O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, olha aqui no 4, Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Imagina a cena. O rei de Israel, o cara que tem o poder, a autoridade. Espera aí. Ele disse para o Nabote que ele podia dar o quê para o Nabote? Uma vinha? Então ele tinha condições de ter um resultado maior, melhor, o que ele quisesse. Não deu certo aqui do jeito que eu queria aqui, mas eu tenho condição aonde eu quiser de fazer essa horta, né? A horta não vai ficar do lado do meu palácio, mas eu posso fazer quantos alqueires de horta que eu posso fazer aonde eu quiser. O problema é a horta? Será que era a horta? Ele estava preocupado com a horta? Será que o ponto realmente era a horta? Não. Horta por horta, qualquer canto, Quando você vai em Israel, né, você vai andando na rodovia, você vai vendo aquelas hortas, né, aquelas plantações, né, até mesmo do lado do deserto. No deserto você vê, né, sendo irrigadas, cuidadas, aquela coisa. Você vê, é uma coisa linda, é uma coisa bacana. Você fala, meu Deus, como é que pode aqui, né, eles plantarem e nascer e frutificar, até mesmo aqui no deserto em Israel. E acredite se quiser, você vai puxar na internet, você vai falar, é do jeito que está ali na internet? Até mais do que você possa imaginar. Quando o Senhor fala que ele faria florescer o Negueb, que é um deserto, é a pura verdade, ele floresce. Deus faz florescer. Então ele estava numa situação aonde ele podia dar ordens e falar, vai lá, separa aqui, assim, 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 e faz uma horta aqui para mim. Mas o problema não era que ele queria fazer uma horta. É aquele tipo de pessoa que ele olha para a vida do outro, ele quer a alegria do outro. Ele quer a satisfação do outro. Ele não quer ter a dele, ele quer a do outro. Ele não quer construir a dele, ele quer tirar do outro. Diga comigo, o problema de Acabe era uma insatisfação. Diga, um vazio, onde faltava Deus. Então diga comigo, ele tinha um problema interno. Ele resolveu esse problema? Esse problema foi sanado dentro dele? Dentro do Acabe? Não. Quando você não lida com o problema que você tem dentro de você, seja ele qual for, e você sabe que problema é, porque você sente ele. Porque você detecta, você percebe. Você não está em paz, você não está feliz, você não está realizado. Né? Ainda estava falando ontem na live das 5. Sabe quando uma pessoa, alguém chega para trabalhar na mesma empresa, chega para trabalhar no mesmo setor, e ela é nova ali, mas ela começa a mostrar que ela tem uma habilidade, ela tem uma capacidade,
que é superior, que é maior, que é melhor do que da outra pessoa. E aquela que talvez está mais tempo lá, caberia a ela fazer o quê? Aprender com aquele que está dando um resultado, está demonstrando algo que ela não tem. Qual que é o problema? Jesus disse o quê? Que ouvimos esses dias. Aprendei de mim. Você tem humildade para aprender comigo? Aprendei, vamos aprender comigo? Tem gente que ele é uma coisa, é um orgulho escondido, é uma arrogância, que ele não tem capacidade de parar e falar, não, olha, essa pessoa, há algo na vida dela que pode acrescentar na minha vida, que pode me inspirar, que pode me ajudar. Porque o arrogante, ele está sempre com aquele olhar, não, eu sou melhor. Eu não sou o melhor pregador. Eu não sou ainda o melhor pregador de chegar aqui. Não, eu não sou. Eu reconheço que tem gente que tem habilidades, que tem uma capacidade, que tem um domínio maior, melhor do que o meu. Mas eu não vou ficar aqui me diminuindo ou queimando a pessoa. Eu não vou ficar aqui me diminuindo, me olhando, me enxergando como, nossa, você não é assim. Ou o outro, eu vou queimar ele porque ele é assim. Não. Diga comigo, eu vou ocupar o meu lugar. Diga, e vou crescer na oportunidade que o Senhor me deu. O fulano está tendo um resultado. Você está tendo um resultado e você olha para ele e fala, mas ele não tem condições. Ele não tem, para mim, ele não é melhor do que eu, mas Deus está honrando ele, não está honrando você, não está honrando a mim. Tem alguma coisa que ele está dando a Deus no coração dele que talvez você não deu. E se ele está vivendo uma determinada coisa, então há um tempo determinado para todas. Então, se ele está vivendo, eu tenho que entender que ele deu algo a Deus para ele poder estar vivendo. E se eu ainda não estou vivendo o que eu gostaria de viver, que ele já está vivendo, então cabe a mim dar a Deus também e aprender com ele. Quem que já ouviu a expressão? Aquela expressão assim, fala para mim o que você está fazendo para Deus estar te honrando. Quem que já ouviu essa expressão? Fala para mim, o que você está fazendo para Deus estar te abençoando desse jeito? Bispo, mas a gente tem que fazer, tem que perguntar com o propósito de aprender? Sim, tem que ser. Porque se for para poder saber, para querer diminuir ou queimar, não é bem assim. Eu também estou fazendo isso, por que está acontecendo? Opa, não entra nisso não, que isso é coração. Você está escondendo esse homem oculto que está aí dentro de você. Então, voltando aqui, o Acabe, na verdade, ele tinha um problema. E todo problema mal resolvido vai puxar outro problema. Todo problema que não foi sanado dentro da pessoa. O Acabe, ele já tinha uma vida poderosa, era rei, tudo estava ao seu dispor, mas a ganância. Aquele que chega e quer ter o que o outro tem. Ele olhou para a felicidade do Nabote, para a alegria do Nabote, para a satisfação do Nabote, para a força, porque uma vinha, qual o significado de uma vinha? É alguém que tem o que na vida? Tem força, tem alegria, tem satisfação, tem realização. Nossa, rapaz, você tem algo que eu gostaria de ter. Uai, planta para ter, paga o preço para ter. Você colher esse resultado amanhã, depende do que você está fazendo agora, hoje. Mas ele não queria pagar o preço, o Acabe, para ter o que o Nabote tinha.
Ele queria tirar do Nabote. Era tirando do Nabote. Era comprando o Nabote. Era ele, quando ele viu que ele não ia conseguir a vinha do Nabote, como é que ele volta para casa? Vou buscar a Deus, vou orar, vou jejuar, vou perguntar para Deus o que ele quer de mim. Foi isso que ele fez? Não, voltou indignado, aborrecido. E aí, agora vou entrar no meu auto-isolamento induzido. Vou entrar onde? No meu auto-isolamento induzido. Vou fazer caras e bocas aqui agora. Vou me comportar da pior maneira. Mas rapaz, você é rei de Israel. Não faz uma coisa dessa. Você é um homem. Volta para casa. Como diz a Bíblia. Coloca para mim, filha. No 4. Deitou-se na cama. Virou o rosto para a parede. Ô, meu rei, vim trazer aqui a sua refeição, né? Não quero comer. Não fala comigo. O que foi? Eu estou mal. Eu não estou bem. Me deixa quieto. Não mexe comigo. Me dá um tempo. Me esquece. Eu não estou... Sabe aquela pessoa que quer chamar a atenção? É um vitimismo. Ela só piora as coisas da vida dela. E ela acha que ela tem controle, porque ela está fazendo isso. Ela acha que ela tem o direito de ficar ali remoendo aquele sentimento. Não vou comer, me deixe em paz. Aí, ele era casado com quem? Com quem? Então vamos seguir na leitura. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel. Parece uma criança, né? Ele pegou o meu pirulito. Ele pegou meu doce. Ele não fez o que? Ele não dividiu comigo. Ele não brincou comigo. Ele não me ligou, ele não me ajudou. É atitude infantil, de criança, de gente que não cresce, de gente que não quer crescer, de gente que não quer mudar, de gente que sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer. Imagina a cena, um homem, né? Se fosse uma mulher, mas meu Deus do céu, dá até vergonha. Um homem... Então, minha mulher Jezabel, porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Aí eu emburrei, eu fiquei de bico. Entrei no meu auto-isolamento induzido. Estou em depressão. Estou em crise de ansiedade agora. Traz meu psiquiatra, traz meu psicólogo. Pergunta para ele qual será a minha dosagem, porque eu preciso me acalmar internamente. Eu estou mal. A gente brinca, mas é pior do que a gente possa imaginar, não é? Quando eu estava em Santo André, eu recebi uma notícia de que um menino, ele se jogou, acho que, eu não lembro se foi do 4º andar, eu não lembro agora, eu sei que não foi um lugar baixo, foi um andar mais alto, porque a mãe
virou para ele e falou assim: me dá esse celular aqui que você não vai ficar no celular. Ele ficou tão mal, um adolescente de 14 anos, que ele abriu a janela, ele se atirou da janela e se matou. Ele se matou. Eu lembro um rapaz, que ele era até pastor na época, ele teve uma briga com a mulher dele, teve lá uma certa desavença, para chamar a atenção da mulher, ele foi lá e cortou os pulsos, correndo o risco de cortar a veia dele ali, ele cortou os pulsos dele. O que aquilo resolveria? O que mudaria? O que adiantaria fazer uma coisa dessa? Olha a barbaridade, a loucura de pessoas mimizentas, fracas emocionalmente. Pessoas que quando são contrariadas. O que o Acabe não aceitou aqui? Ele não aceitou ser contrariado. Ele não admitiu, ele não teve ali a capacidade de reconhecer que o Nabote, ele tinha total direito de ser feliz com a vinha dele. Qual que é o problema de eu ser feliz com a minha vinha? Qual que é o problema de eu estar em paz, ter satisfação com o que eu tenho? Mas o diabo veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. O diabo é um ladrão. Ele quer roubar a alegria das pessoas, ele quer roubar a paz. E o que aconteceu aqui? Disse-lhe Jezabel, sua mulher, no 7, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, diga comigo, conseguirei para você o quê? Mas não podia virar para ele falar, vamos atrás de uma outra vinha. Mas ela era perversa, ela era má, ela era uma mulher dominada, possuída por um tipo de demônio que ela intimidava. Você já ouviu pregações aqui falando do espírito de intimidação de Jezabel? Já não ouviu? Eu vou conseguir a vinha de Nabote para você. E aí eu não vou nem seguir nessa parte aqui, porque a história você lembra, não lembra? Ela armou uma situação aonde jogou, quer dizer, colocou 2 homens para chegar lá e inventar uma história acerca de Nabote. Automaticamente era uma história de que ele estava descumprindo a lei. E naquela época, se alguém descumprisse a lei, apresentasse 2 testemunhas, que chegasse e falasse que aquilo estava acontecendo, as pessoas acreditavam, porque a lei pedia que houvesse testemunhas, automaticamente acabaram matando o Nabote. Quando Nabote morreu, olha aqui, ó, 1 Reis 21, 16. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Olha o juízo de Deus. Olha a consequência. Diga comigo de novo. Se eu não resolvo e eu não lido com um problema interno, diga, este problema vai lidar comigo.
Se você não corrige um erro que você tem interno, no caráter, se você não para trabalhar um problema que você tem no seu emocional, isso pode custar muita coisa, até a alteração da sua vida, do seu destino. Isso pode afetar muita coisa, até alterar, destruir com a sua vida. 19, diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. Você vai dizer para ele, o Elias, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? É uma pergunta. E acrescente, assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Quem foi que matou Nabote? Fisicamente. Quem matou Nabote foram aqueles vadios. Aonde a Bíblia ela deixa claro que eles inventaram ali uma mentira, né? Teve até um jejum que eles proclamaram. Enviaram cartas, Nabote fez isso, 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 isso. Então, tem testemunha? Tem 2 testemunhas. Então, vão matar o Nabote, né? E aí, aquelas autoridades mataram o Nabote com a ajuda daqueles vadios. Ele foi morto por autoridades do lugar, pelos líderes daquele lugar. Mas deixa eu te falar, quem é que teve a intenção e a motivação para culminar a morte de Nabote? Quem é que teve? Diga comigo, Acabe. De novo, diga comigo, Acabe. Porque Deus foi usar o Elias para lidar com a Jezabel ou com o Acabe? Quem é que manipulou a mulherzinha dele? Quem foi? Quem é que entrou num auto-isolamento induzido para poder manipular? Ele não conhecia a mulher que ele tinha? Ele não sabia que ela era ímpia? Ele não sabia que ela era capaz de fazer qualquer coisa? Ele não sabia que se ele chegasse em casa e tivesse uma atitude infantil, de criança mesmo, eu vou reagir dessa maneira, eu estou mal, eu estou aborrecido. Rapaz, ela mesma usou a expressão, rapaz, você é um homem, você é o rei de Israel, é assim que age. E ela, perversa, tudo que ela queria era poder fazer o mal. Tudo que ela buscava de oportunidade era causar o mal. Mas ela precisava da autorização do rei de Israel. Você está entendendo ou não? Diga comigo, Jezabel precisava. Diga comigo, de uma autorização. E quem deu essa autorização? Quem deu? Ela não disse para ele, eu vou conseguir essa vinha. A vinha de Nabote, eu vou conseguir ela para você. Ela falou para ele. Então ele sabia que ela era capaz de matar o Nabote, de criar uma situação para matar aquele rapaz. Ele, sendo o rei, diz, não, ele não vai morrer pelas minhas mãos. Eu não vou dar ordem pela minha boca para ele. Eu vou criar uma situação para isso acontecer, para não ficar que fui eu. Mas quem que esquadrinha o nosso coração? Quem que sonda o nosso coração? Quem que conhecia mais a palavra, Jezabel ou Acabe? Gente, isso aqui é mais profundo, mais forte do que a gente possa imaginar.
Isso aqui dá mais assunto, dá pregação e pregação. Ele disse assim: você, meu filho, Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre. Diga comigo: pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Diga comigo: sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações. Diga comigo: e ele conhece o que, igreja? O que ele conhece? Tem tradução que fala intenções e motivações. Qual foi a intenção, a motivação? Diga comigo: a atitude do coração de Acabe. O que ele queria que acontecesse? O que ele sentiu? Qual foi o sentimento liberado do coração de Acabe? Qual foi o desejo da sua alma? Que qualquer coisa fosse feita com Nabote, com a vida do Nabote, para que viesse para suas mãos a vinha dele, mas ele não queria a vinha. Ele, na verdade, ele queria aquele pedaço de terra que ele disse: eu quero fazer a minha horta. Mas rapaz, tem dono, aqui tem alguém que chegou primeiro. Alguém pagou um preço. A pessoa não chegou de paraquedas aqui, ela não chegou hoje. Ela vem pagando um preço, ela vem plantando, isso aqui vem acontecendo de gerações. Isso aqui é uma construção. E você quer chegar por qualquer quantia de dinheiro e comprar, mas ele não conseguiu comprar com o dinheiro, ele se vendeu. Ele se vende. Porque olha aqui no versículo 20 de 1 Reis 21, Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei, ele respondeu. Diga comigo: por que você se vendeu? Para fazer o que o Senhor reprova. O que o Acabe fez? O que ele fez? Ele se vendeu pelo quê? Ele se vendeu pelo quê? O que o Acabe não tinha naquele lugar? Ele tinha tudo. Ele não tinha o direito de querer ter o que o outro tinha, o que era do outro, que pertencia ao outro, que Deus tinha com o outro. Um dos princípios que nós não podemos quebrar é o da individualidade. O que Deus tem com o outro, eu preciso respeitar. Se Deus tem algo com aquela pessoa, Ele tem com ela. O que Ele tem comigo é comigo. Eu não posso querer estar aqui e querer ser aquela pessoa, querer ter a vida daquela pessoa, querer que Deus seja comigo ou faça na minha vida como Ele está fazendo naquela. Então pague um preço, dê a Deus, lute, você faça o que for preciso, como ela fez. Gente, quantas vezes eu já vi pessoas dizendo: eu quero ter o que a bispa tem. Você está disposto a pagar o preço que ela paga? A mãe de 2 discípulos de Jesus chegou nele e falou: Jesus, separa um lugarzinho top para os meus filhos, um à tua direita e um outro à tua esquerda. Quê? Você está falando para mim? Você quer escolher aonde os teus filhos vão ficar?
poderão beber do cálice que eu vou beber? Ah, sim, eu estou disposto a beber o cálice. Ele disse, vocês podem até beber o cálice que eu bebo. Ou seja, vocês podem até passar, pagar o preço, fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas decidir quem vai sentar à direita ou quem vai sentar à esquerda, diga comigo, não sou eu. Quem é? É Deus. Quem decide é quem? Porque antes de nos abençoar, a Bíblia diz em Jeremias, diga comigo, que ele sonda o coração. O que ele faz? Ele sonda, ele examina. Deixa eu buscar saber o que está nesse coração. Lembra que a bispa falou no domingo de novo? Para que, ou melhor, por que Deus iria te enriquecer? Por que Deus te enriqueceria? Por que Deus deixaria a tua vida financeira numa condição, num resultado maior e melhor? Para quê? Com qual propósito? Tem gente que ele não sabe responder. É o quê? Acabe, você queria a vinha do Nabote, por quê? Se ele disse para você que ele estava feliz com a vinha. Por que você queria insistir numa coisa que Deus tinha algo com o Nabote? Deus deu a ele, aquilo era herança. Você é dono você é rei de Israel, você tem o poder de comprar, de adquirir, de ter, de plantar a horta, de fazer aonde você quisesse. Mas você não tinha o direito de mexer com a vida de um homem inocente. Você se vendeu por causa dessa vinha. Você manipulou por causa dessa vinha. Você consentiu, tanto que a Bíblia usa essa expressão, né? Ele disse, por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor. Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. Diga comigo, um abismo puxou um outro abismo. Diga um problema, puxou um outro problema. Diga um sentimento no coração de Acabe, gerou um problema, diga comigo, que mataria com o seu destino. Ele alterou. Ele encurtou os dias de vida dele. Ele alterou. E por que o Senhor está nos dando essa palavra? Por que ele está nos dando? Olha isso aqui, ó. No livro de... Deixa eu pegar aqui de Provérbios 6:27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Você acha que você pode flertar com o pecado e não acontecer nada? Você acha que você pode brincar com uma determinada situação e não vai ter consequência? Você acha que você pode falar qualquer coisa? Você acha que você pode pensar qualquer coisa? Você pode ficar alimentando aquilo? Você acha que você pode dar vazão a uma coisa? E aquilo não vai ter consequência. Aquilo não vai gerar um problema para a sua vida. Deixa eu ler isso aqui, ó. Diga comigo, podemos influenciar alguém para o caminho certo ou podemos levá-lo a tropeçar. Alguns usam do poder que têm para desviar o próximo para o caminho da destruição. Acabe tinha poder?
Tinha influência? Tinha autoridade? E ele usou para o quê? Ele usou para o bem ou para o mal? Você tem usado o seu conhecimento, você tem usado a sua influência, você tem usado o que você tem hoje para salvar vidas, para ajudar pessoas, para deixar a tua família melhor ou para deixá-la pior? Porque, por fim, a atitude de Acabe culminou na morte tanto dele depois como na morte terrível de Jezabel. Você vê que Acabe ele não lutou pela casa dele, ele não lutou pela família dele. Ele não se preocupou. Ele não se preocupou. Um problema que não foi resolvido. Deixa eu te perguntar para nós orarmos, para nós encerrarmos. Qual é o problema aqui dentro de você que ainda não foi resolvido? Qual é a área da tua vida que aqui ainda não foi resolvida? Que você fala, eu não sou feliz nessa área. Eu não estou bem. Tá bom, ok, essa área não foi resolvida na tua vida ainda. Como é que você está lidando com ela? Indo a Deus, dependendo de Deus, buscando direção de Deus, falando para Deus, Senhor, coloca a luz nas minhas trevas, vê se há em mim algum caminho mau, me ajuda a entender por que nessa área ainda eu não me acertei, por que as coisas não mudaram na minha vida nesta área ainda. Será que eu troco os pés pelas mãos? Será que muitas vezes eu permito alimentar um sentimento, um pensamento maligno, uma mentira? Por quê, Senhor? Porque diga comigo, não há maldição sem uma causa. Não há um problema crônico que fica lá por tanto tempo sem ter um motivo. Tem um porquê. O Acabe achou que ele tinha o controle. Ele achou que não precisava lidar com aquilo. Ele achou que ele podia viver uma vida inconsequente, com senso de impunidade. Eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu faço caras e bocas aqui e não vai ter problema, não vai. Olha o problema que ele pegou para a vida dele. É que eu não estou com o restante da história aqui. Mas a Bíblia fala que depois disso ele caiu de joelho, ele vestiu pano de saco, ele aparentemente, ele meio que se humilhou. O Senhor ainda virou para ele e falou, você viu que o Acabe se humilhou? Eu não vou fazer isso acontecer agora. Isso não vai acontecer agora, ele não vai morrer agora. Eu vou agir ainda nessa situação. Eu vou ter uma certa misericórdia ainda porque ele se arrependeu. Você vê que coisa, hein? Deus, o coração dele amoleceu para o lado do Acabe ainda. Diga comigo, o Senhor teve misericórdia. Diga, mas não, tirou a consequência. Ele não ia mais morrer lá na vinha do Nabote. Mas você lembra que o Acabe, por fim, acabou morrendo com uma flecha que entrou, lembra na batalha que ele foi com Josafá. Ele não morreu daquela forma horrível que o Senhor tinha dito que ele ia morrer lá onde mataram Nabote. Ele ia ter uma morte trágica, muito trágica. Ele até se safou dessa, mas a consequência de perder o seu destino rapidamente, ele não perdeu. Por quê? Porque tudo que a gente plantar, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher. Então a gente tem que prestar bastante atenção que você pode ter tido escolhas e decisões que talvez é por causa disso que vem dificultando e alterando. E o que eu preciso fazer, bispo? Preciso me humilhar. Preciso me quebrantar.
Eu preciso colocar Deus no centro da minha vida e não colocar uma vinha, uma área da minha vida, né? A vinha representa a nossa vida. Então, uma determinada área da minha vida, como por que que eu não posso? Eu não posso ser feliz nessa área. Por que que eu não posso ter a minha vinha também? Eu quero ter vinha, eu quero ter esse terreno, eu quero ter esse resultado. Eu também quero ser feliz como Nabote. Diga comigo, Deus tem a felicidade. Diga para cada pessoa. Diga, Ele não vai tirar de uma pessoa para dar a outra. Claro que Ele vai tirar do ímpio, mas Ele não vai tirar de um justo. Ele não vai tirar de um justo. Ele não vai tirar de um homem fiel. Cabe a cada um pagar o seu preço. Plantar a boa semente para construir uma vida alicerçada nele. Amém? Então eu digo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Que eu disse isso ainda ontem à tarde. Por que que Deus está mandando essa palavra? Por que que Ele está batendo sobre o homem oculto? Por que que Ele vai testar os corações? Então eu vou te avisar uma coisa, que o Espírito Santo falou com a gente essa semana. Falou com a parte interna e agora fala com a igreja. Deus vai permitir situações acontecerem para sair, para se revelar o homem oculto. E eu pergunto para você, você está escondendo o homem oculto ou você está deixando ele ser revelado? Porque ele tem que ser revelado. E o que vai sair? Vai sair de você o que saiu do Moisés? O Senhor virou e falou assim, Moisés, eu estou mandando meu anjo, eu não vou mais com vocês. Moisés falou, eu não quero saber de terra prometida sem a tua presença. Se o Senhor não for, eu não vou. E o que saiu do homem oculto de Moisés? Que ele queria o quê? Ele queria a terra de Canaã ou ele queria a presença de Deus? Só que de Judas, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele perfume no Senhor Jesus, o que saiu de Judas? A alegria de ver ela preparando o corpo de Cristo para o sepultamento, a morte dele? Ou ele na hora sai de dentro dele o seu homem oculto, o ganancioso, o cara dependente de dinheiro, o cara que, quando ele via uma cena igual daquela, né, ativou um gatilho, saiu o seu homem dependente de dinheiro, ganancioso. Aquilo trouxe morte, aquilo trouxe destruição para a vida dele. Porque ele não parou para lidar com aquilo. Ele não parou para resolver aquele problema. Você há de lembrar que o Jó, ele disse o que? O que eu temia? O que eu temia? E aconteceu mesmo? O que aconteceu com Jó? Ele perdeu praticamente tudo. Ele sabia que ele tinha aquele problema? Sabia? Mas ele parou para resolver aquele problema? Ele parou para lidar com aquele problema que ele tinha interno? Não, ele não parou para lidar. Ele não parou. Sansão, ele sabia que ele tinha uma inclinação para mulheres que não era para ele. Sabia ou não sabia? Mas ele parou para lidar com aquilo? Não. Então, eu quero que você fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vou repetir uma coisa que você já sabe. Diga comigo de novo. Deus vai lidar com aquilo que ainda eu não lidei. Aquilo que você não lida vai acabar lidando com você. Qual é o problema interno que ainda existe aí?
Qual é o problema interno? Qual é a insatisfação? O que ainda acontece dentro de você? Eu não tenho mais tempo, mas eu gostaria que você parasse agora. E você tivesse a humildade de pedir ajuda para o Espírito Santo. Senhor, eu preciso resolver isso logo dentro de mim. Eu preciso sanar logo essa situação que está acontecendo dentro de mim. Isso não está certo. Eu preciso resolver isso logo. Tem algo que está dentro de mim que não está certo. Não é normal. Se eu não trabalhar com isso, se eu não arrumar isso logo, se eu não me livrar disso, isso amanhã vai ficar pior. Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu posso ignorar, eu posso fazer vista grossa, eu posso achar que, não, eu já me perdoei. Talvez você tenha um problema com a culpa. Talvez você ainda não se perdoou pelos erros que você cometeu. Talvez você ainda não esqueceu. Alguém usou uma expressão: mas é difícil esquecer o passado. Mas é difícil esquecer perdas e situações. Jó usou uma expressão para a mulher dele que ele disse assim: aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar? Mas eu não queria ter essa mancha na minha história. Mas eu não queria, sabe, que na minha história ficasse registrado como que eu fui uma pessoa negligente, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa imoral, uma pessoa... Meu querido, se isso aconteceu, se você cometeu erros na sua vida, se coisas acabaram acontecendo na tua vida, então cabe a você parar e dizer: não, peraí, aconteceu, não adianta, isso aqui... Não tem como mais eu mudar o passado, mas tem como eu mudar o meu presente, mudar o que está dentro de mim, mudar o que vai acontecer daqui para frente. Não ficar aqui lamuriando, chorando, lambendo feridas, e o leite não vai voltar para a caneca. Você pode tomar decisão a partir de hoje e falar: chega, não, eu vou viver diferente, eu vou agir diferente. Eu vou lidar diferente com isso. Mas eu não vou deixar mais esse sentimento me roubar, esse pensamento, essa ideia maligna, essa mentira. Ó Espírito Santo, eu oro por cada pessoa que está aqui comigo nessa... Meu Pai, nessa quinta-feira, término do projeto Casa Firme. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, ajuda ela a entender. Ajuda ela a tomar decisões, Pai. Ajuda ela a se posicionar aqui nessa manhã. Ajuda, Espírito Santo, ela parar e lidar com esse problema interno. Talvez é um orgulho, talvez é uma insatisfação, talvez, Senhor, é um espírito ainda que leva ela a se condenar, a se culpar. Eu não sei. Eu não sei o que acontece com ela. Eu não sei o quanto de consciência ela tem dessa situação. Mas ela já tem consciência o suficiente para entender: isso precisa mudar. Isso precisa ser diferente. Eu não posso mais viver assim. Eu abençoo a tua vida. E eu declaro que você sofra essa libertação nessa manhã. Eu declaro que você sofra, que essa palavra te ajude a resolver esse problema interno. Porque um abismo vai puxar um outro abismo.
Um problema vai atrair, vai trazer um problema pior, maior, que você não vai depois suportar. Tem gente que não está aguentando colher o que tem para colher. Tem gente que não está suportando lidar com as suas consequências. Tem gente que não está aguentando o resultado que está tendo. Porque não parou, não lidou, achou que tinha o controle, achou que podia continuar a seguir dessa maneira, sem resolver essa questão. Senhor, eu o declaro nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Que haja um temor, que ela seja dominada pelo temor, que o temor tome a vida dela, que o temor, Senhor, que haja temor nos corações, meu Pai. E que ela peça a tua ajuda, a tua misericórdia, para que essa situação seja mudada. Eu abençoo a tua vida, e eu declaro, que você tome uma decisão hoje. Eu vou resolver isso. Eu vou lidar com isso. Eu não vou deixar mais isso roubar e prejudicar a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela palavra. Obrigado por esse período. Obrigado, meu Pai, por fazer parte de um projeto tão poderoso. Nós não estamos vendo as sementes que nós estamos plantando. O solo, meu Pai, Ele está recebendo as sementes. Mas daqui a pouco, a hora que nós começarmos a colher tudo que nós estamos plantando, nós vamos dizer, valeu a pena. Todo o esforço, todo o sacrifício, toda a perseverança, toda a entrega, valeu a pena. E que ela não pare de plantar, que ela continue plantando, para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.